47? Página 47. Mas isso aí está funcionando? Então vamos lá. Hoje a gente vai estar estudando Apocalipse também, a segunda parte, tá? Porque semana que vem a gente já entra em escatologia. Vamos estudar 3 aulas somente de escatologia. Então, hoje o que nós estamos estudando, como estudamos semana passada, nós estamos estudando o livro do Apocalipse, aprendendo sobre o livro, o que está escrito ali, né, o que representa, o que significa, e depois a gente vai estudar a escatologia, o estudo acerca das coisas futuras que ainda vão acontecer. É claro que ela está relacionada com o livro do Apocalipse. Vamos lá, na página 47, a soberania do Deus Criador. E aí vocês já vão começar marcando. O elo central do livro se encontra entre os capítulos 4 e 5. O elo central do livro se encontra entre os capítulos 4 e 5. Ok? Pois une as exortações iniciais do Senhor ressurreto às igrejas, que nós estudamos capítulo 2 e 3 na aula passada, com o triunfo e as punições finais aplicadas pelo Cordeiro. Então, o capítulo 4 e 5 é como se ele fosse um elo que está unindo o período antes do arrebatamento da igreja e o período após o arrebatamento da igreja. Como nós estudamos na aula anterior, estudamos um pouquinho nos profetas maiores, nós sabemos que todos esses acontecimentos dependem unicamente de um acontecimento em especial, que é o arrebatamento da igreja. Porque todas essas coisas escatológicas vão passar a acontecer só depois que a igreja for arrebatada. Mas talvez você pergunte, mas pastor, e as guerras? Né? O amor se esfriando. Jesus explicou isso lá em Mateus 24, e ele disse que isso era o quê? O princípio das dores, né? Então é aquilo que vai dando um sinal do acontecimento primordial. Ele até, em alguma ocasião, ele diz que é como uma mulher próxima a dar à luz, é comparada às dores de parto, né? Então todo o sofrimento, todos os acontecimentos está indicando que está chegando a hora, né? Vamos lá. Vista desta forma, as exortações às igrejas são a advertência da vinda de aflições e do triunfo final de Deus, que serviriam e servem de estímulo de esperança para ajudar os destinatários da profecia e suportar as aflições. Estes capítulos também são a base histórica e teológica da autoridade do Senhor ressurreto sobre a igreja e para o mundo, mostrando sua entronização e capacitação para executar os propósitos de condenação e de salvação de Deus. O capítulo 4 assevera a autoridade soberana do Deus Criador, sendo exaltado por 4 criaturas poderosas e os 24 anciões que o adoram, o Senhor Deus Todo-Poderoso,
é santo, soberano e digno de todo louvor. Ele criou todas as coisas e elas existem por causa da sua vontade graciosa e soberana. Tá? Então o capítulo 4 vai mostrar a soberania de Deus, ou seja, alguém que está acima de todas as coisas. Vamos ver, continuar a leitura. A visão que João tem de Deus em seu trono lembra Daniel 7. Note os versículos 9 a 10. E Ezequiel 1, antes impressionou o Senhor com seu poder e glória. Vamos ler Apocalipse capítulo 4, verso 2. Pode ler. E imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. Só isso, né? Então, ele em espírito, de repente, ele viu o trono, né? O céu se abre diante dele, ele vê o trono e um assentado sobre ele. Então mostrando a soberania de Deus. Então João teve esta visão assim, do trono de Deus. Daniel, vamos ler Daniel capítulo 7, verso 9 e verso 10. Daniel 7, verso 9 e 10. Pode ler, missionária Denise. Eu continuei olhando até que foram postos nos tronos, e um ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de manchas, de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardentes. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Sentou-se com juízo e abriram-se os livros. Ok? Então, Daniel também viu o Senhor, e ele vai detalhar como era esse que estava sentado, como um ancião de dias. Era alguém que era soberano, tinha autoridade, os olhos como chama de fogo, E Daniel, ele está vendo que período? Ele está vendo exatamente o dia do juízo final, tá? É o que Daniel está vendo, porque os livros se abrem diante dele, ok? Vamos lá. Aqui agora, vou continuar na leitura, só mais um parágrafo. O capítulo 5 retrata a transferência da autoridade divina para o Senhor ressurreto, apresentando uma sequência de acontecimentos que igualmente lembram Daniel 7. O povo de Deus estava sendo oprimido por 4 animais terríveis que simbolizavam impérios e reis malignos, tá? Então, agora a transferência de poder estava sendo dada a Jesus Cristo. Por quê? Que período é esse do capítulo 5? É o período agora em qual Jesus ele vai ter o poder de julgar nações essas que vão oprimir o povo enquanto a igreja não estiver mais aqui. Aqueles que vão estar aqui para um período de grande tribulação nesta terra, tá? Então, este capítulo 5 mostra Jesus, ele vindo, para punir, para corrigir, para julgar as nações, tá? Mas escatologia a gente vai detalhar
né, em ordem cronológica para vocês todos esses acontecimentos, tá? Que vão vir período por período após o arrebatamento da igreja. E volto a dizer, tudo depende da igreja ser arrebatada. Amém? Vamos aí os 7 selos. Qual é a página? 49? Página 49. A abertura dos primeiros... Vocês vão marcar, perdão. Marque aí, tá? A abertura dos primeiros 4 selos mostra 4 cavaleiros de diferentes cores. Esses cavaleiros, no mesmo espírito do caos, predito em Marcos 13, representam os juízos de Deus por meio de guerras. Ok? Vamos ler Apocalipse capítulo 6. Marcaram até meios de guerras? É para marcar isso tudo, tá? Capítulo 6, verso 2. Vamos ler. Estava sentado sobre ele, tinha um arco, foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso ele para vencer. Ok? Quem é este aí? Quem vocês acham que é esse? Quem? Jesus. Quem concorda com o presbítero Daniel que é Jesus? Vestido de branco, com um arco na mão, dando uma coroa, saiu vencedor para vencer. Oi? É esse que o arco não tem lança? Que o arco não tem lança? Acho que não é. É Jesus? Não? Não é Jesus, então é quem? Oi? Quem? Anticristo? Correto. É o Anticristo. Tá? Por quê? Oi? Isso aí, a gente. Agora vamos comparar. Vocês leram 6:2. Vamos ler o capítulo 19, do verso 11 até o verso 16. É isso aí. Em tudo que é branco, significa pai. É verdade. E aí que ele vai enganar. Diz que o cavalo vem com um cavalo branco, mas o arco que ele carrega é sem lança, uma flecha, não é isso? Eu pensei que não Apocalipse não me isso. Depois vamos ver direitinho. O cavaleiro dele carregava um arco, mas o arco não tinha uma flecha. Representa a paz. De repente a gente vai até ler sobre isso. De repente a gente vai até... Então vamos ler agora. Apocalipse 19, verso 11 até o 16. Leia para nós. Deixa eu ver. Pode ler então, presbítero Daniel. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas que tinham um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste certificada de sangue, que o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Seguiram no deserto e armocelos e cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e púrpura. Da sua boca saiu uma funda espada para ferir com elas as nações, e ele das desgarra com vara e ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar, ouvindo o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Viu a diferença?
Viu a diferença do 6, verso 2 para esse do 19, do verso 11 até o 16? Ó, vamos ler lá o 6, verso 2 novamente. Pode ler, missionária Denise, está aí já. E olhei, e eis um cavalo branco, e estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Saiu vitorioso e para vencer. Só que o nosso Jesus, ele já sai vencedor, né? Então você vai ver a diferença. Ele saiu para vencer. Para é uma incerteza, né? Eu vou para vencer e a gente nem sabe que sempre se vai vencer. Então aí a gente vai vendo a diferença. E quando a gente vai ler do verso 1 até o verso 8, vai se falar de 4 cavaleiros aí, tá? Então vamos ler do verso 1 até o 8 agora, para a gente compreender. É o capítulo 6. Leia aí, presbítero Daniel. Do verso 1 até o 8. 1 até o 8? É. Vendo o cordeiro a terra dos seus, olhei e um dos quatro animais que dizia: como em voz do trovão vem ver. Olhei esse cavalo branco, que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, que estava sentado sobre ele, cuidado, e tirasse a paz da terra, e matasse uns aos outros, e foi dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouviu o terceiro animal dizendo: vem ver e olhai, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz de 4 animais que dizia: vem ver. E olhei e eis um cavalo amarelo, que estava assentado sobre ele, tinha por nome morte, e inferno, e seguia, e foi dado poder para matar cada parte da terra, com espada, com fome, e com peste, e com as feras da terra. Ok? Então, quando você lê tudo, você já vai entender. Quem está dando poder a eles? Aquele que veio sentado no cavalo branco, vestido de branco, com um arco na cabeça, com a coroa na cabeça, com um arco na mão, né? Então esse foi dando poder a estes, tá? Então esse nunca poderia ser Jesus. Este é o anticristo, tá? Porque o anticristo, irmão, é aquele que vai querer parecer com Cristo, aonde vai confundir as pessoas, aonde as pessoas vão olhar para ele e dizer: esse aí é o Messias, esse aí era o que a gente estava esperando, que vai nos proteger, que vai nos guardar, né? Que vai cuidar da gente. Então ele vai enganar. É por isso que o período de tribulação, ele é separado em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Por quê? Os primeiros 3 anos e meio é onde ele vai só enganar. Mas quando terminar os 3 primeiros anos e meio, ele se revela realmente quem ele é. Entendeu? Ele tem a unidade de mão. Isso aí. Então você está vendo um cavaleiro branco e 3 cavaleiros sob o seu domínio, sob o seu poder, né? Que vai comandar guerras e tudo mais. Outro, a fome, né? Fome vai imperar, né, neste mundo. E outra, a peste, que morte, né, que virá sobre este mundo. Isto é no período de tribulação, logo que
a igreja é arrebatada. Enquanto a igreja está nas bodas do Cordeiro, este mundo aqui entra em um colapso totalmente por causa de todo isso, esses acontecimentos. Dizem que isso aqui vai no inferno. Mas vai ser uma coisa, uma pessoa aceitar assim, tipo assim, aí vai ter um número minha meia. Aí se a pessoa não aceitar esse número, ela morre? Então, essa questão do número 666, isso aí é um título figurado, para a gente entender que vai ter uma marca, mas não que a marca seja 666, né? Ela pode ser outro tipo de marca, tá? Sim. Mas quando até o Senhor do verso 9, diz que há uma missão de ficar debaixo do altar. Qual é o nome desse lugar? Então, ali na verdade é o paraíso. O paraíso? Porque o paraíso, quando as pessoas morriam no Antigo Testamento, elas iam, todas elas, iam para o Hades. Hades quer dizer sepultura. Então eles ficavam nas partes baixas da terra. Lembra quando Jesus morre, ele desce ao inferno, as partes mais baixas, e leva cativo o cativeiro. Ou seja, todos aqueles que morreram salvos, ele transfere das partes baixas para o céu. Tá? Isso aí, ó, paraíso. Isso aí. Porque ele entendeu a súplica dele, nossa emoção verdadeira, no lugar de nosso sangue sobre eles, habitam na terra. É o quinto selo. Isso aí. Então, o quinto selo está em Apocalipse aí, 6, do 9 até o 11. Aproveita aí, leia para a gente aí. Verso 9 até o 11. E havendo aberto o selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que eles mantinham. E eles gritavam em alta voz, dizendo: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra? E túnicas brancas foram dadas a cada um deles, e a eles foi dito que eles deveriam descansar por um pouco de tempo, até também completar-se o número dos seus conservos e seus irmãos, prestes a serem mortos assim como eles. Então, quem são esses? Estes aí não são aqueles nossos irmãos que morreram em Cristo, não. Tá? Nesse período aí, esses já foram transformados e estão com Cristo na glória. Né? Juntamente conosco, a igreja, já estamos nas bodas do Cordeiro, festejando. Tá? Estes aqui são os que estão morrendo por causa de Cristo no período da tribulação, tá? E estão sendo salvos. Por isso que eles estão: vingue, né, a nossa morte, até quando não vingará? Então haveria um tempo determinado. Por quê? Tinha que ter um tempo de espera, porque Deus, na sua onisciência, sabia todos aqueles que iriam morrer salvo no período da grande tribulação, e tinha que esperar este número se completar, tá bom? Para ele vir e executar o seu juízo sobre a terra. Não, isso eu sei. 24 anciões, 12 apóstolos, eles ganharam o poder de reinar com Cristo, na verdade? Os apóstolos, isso aí. E os 12 representantes das tribos de Israel. Então são os 24 anciões. E esses são que Deus achou. E esses 12, eles estão já com Jesus ou ainda vão com Jesus? Os 12 apóstolos? Então, estes no momento não estão. Eles não estão, porque eles aguardam o arrebatamento da igreja igual a gente. Por isso que eu estou dizendo, do capítulo 3 já se cumpriu, do 4 é escatologia, é por isso que ainda vai se cumprir. Então essa situação, o que ele estava vendo até uma visão dele mesmo, porque ele iria compor este número aí. João que está tendo a visão, tá? Ele está tendo uma visão do futuro,
né, de como será a adoração, né, futura. Esses 24 anciões ainda vão se completar ali, tá? Eles ainda vão estar ali para... Eles têm tronos, coroas, quando pensam deles. Eu acho que quando chegasse de ressuscitar, eu pensar assim, vai vir tão rápido aqui. Assim, para ele vai ser terra, porque não dormindo, não estou vendo nada. Assim. A Bíblia fala que me olha um dia, para ele vai ser assim mesmo. Pastor, aqui a gente... Isso aí, a gente vai chegar lá, a gente chegou legal. Não, tá certo. Tá certo, é dessa aula, é dessa aula. Então vamos lá. Agora vocês vão pular esse parágrafo aí e vamos para o outro. Uma análise atenta do sexto selo. Então, em Apocalipse 6,12, é importante para compreender a estrutura literária e a sequência de episódios do Apocalipse. Ao ser aberto o sexto selo, faz surgir os sinais do fim. Encontraram? Sinais do fim. Um grande terremoto, escurecimento do sol, lua que se torna avermelhada como sangue e a queda das estrelas do céu. Tá? Ao ler poucos capítulos do Apocalipse, já somos levados aos acontecimentos finais. O céu é enrolado como um pergaminho, montanhas e ilhas são abaladas, os poderosos e os insignificantes da terra percebem que chegou o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro e que nada pode salvá-los. Tá? Então, o terremoto neste livro é um sinal que sempre indica a destruição que precede imediatamente o fim da história e a manifestação do Senhor. Referências a terremotos em lugares estratégicos de Apocalipse não significam que a história em si chega várias vezes ao fim, mas que João empregou a conhecida técnica literária da recapitulação, isto é, contar de novo a mesma história por ângulos diferentes, focalizando outras dimensões e personagens da mesma história. Desta forma, somos levados repetidas vezes em Apocalipse ao fim da história e à época da volta de Cristo. Tá? Então, o sexto selo já vai trazer aí sentenças de Deus, tá? Por quê? É o que nós falamos na aula anterior. Nós somos pré-tribulacionistas, porque nós cremos que a igreja será arrebatada antes da tribulação, porque o período de tribulação será exatamente isso, um período de julgamento, onde Deus vai julgar a terra, onde Deus vai julgar as nações, onde Deus vai julgar os ímpios. Então todos esses acontecimentos daqui, tá? E não se compara com o que nós temos hoje, porque você pode dizer, mas hoje já tem terremoto, mas o que irá acontecer na grande tribulação não se compara com os terremotos que já têm acontecido em países e até alcançou parte do Brasil, né? Não se compara. Então por que isso? Né? Você vai ver que Deus vai permitir, vai mexer até na atmosfera, estrelas cairão do céu. Você olha para o céu e só vê estrelas cadentes que some, se desfazem, né, na atmosfera e tudo mais. Mas na tribulação elas cairão na terra, tá? Então será um período exatamente tenebroso, aonde a natureza ela vai ser desfocada completamente, vai ser mudada completamente, né? E tudo isso será um juízo de Deus, né? Como o amigo Gustavo falou, que devido ao calor isso aqui é um inferno, né? E na grande tribulação o calor será muito maior. Isso aí é a ira de Deus, Senhor? É a ira de Deus.
Na grande tribulação. Bom, então vamos lá. João, porém, guardou sua última descrição e mais completa do fim do mundo até a última parte do seu livro. Usou a técnica literária da repetição, entre outros, a fim de preparar seus leitores para os traumas e esperanças da história humana, para o julgamento que viria pelas mãos do Cordeiro de Deus entronizado, pensando na proteção do seu povo e na responsabilidade que tinha de dar testemunho sobre ele na terra, no propósito redentor do julgamento, na perseguição futura e no caráter definitivo do juízo de Deus. João tinha muito a explicar a respeito do sofrimento dos santos, do triunfo aparente do mal, que parece negar a confissão do cristão, que Cristo foi ressuscitado e entronizado como Senhor. Será que ele protege mesmo o seu povo? Será que voltará realmente? Por que temos de sofrer? E até quando, ó soberano Senhor, temos de esperar? Né? Então, essa é a pergunta que muitos cristãos, não da nossa época, né, mas da época da igreja primitiva, eles faziam, né? Porque eles sofriam, estavam à beira da morte, perseguição. Então era normal a fé deles oscilar e eles perguntar para si mesmos: será que isso tudo vai valer a pena? Morrer, ver minha família morrer, todo esse sofrimento, será que este Cristo volta mesmo, como ele disse? Né? Então, porque não era fácil, por isso que Judas, não os Iscariotes, mas Judas é o meio-irmão de Jesus, ele vai escrever no verso 3 da sua carta, dizendo: filhinhos, batalhemos pela nossa fé, porque tudo que o diabo quer tirar é a nossa fé, porque se ele conseguir arrancar a fé, ele arranca a nossa base, nós desistimos de seguir a Cristo, né? Então, por que ele está falando batalha? Porque ele sabia que não era fácil ter fé nos dias que eles estavam atravessando naquela época, tá? Hoje nós temos fé, né? Porque daqui a pouco a gente acaba aqui, vamos para casa, a gente janta, come, tranquilo, chega o dia do culto, a gente pega a nossa Bíblia, vem na rua, mostrando para todo mundo que a gente é crente, vem para a igreja, ninguém briga com a gente, é muito fácil ter fé. Mas a época que eles viviam era a época que eles não podiam dizer que eram crentes, e se dissessem, estavam assinando a sua sentença de morte, tá? Então então eles tinham que batalhar, buscar força de onde não tinham. É como, né, talvez muitos aqui já viram filmes de guerra, noticiário, alguma coisa assim. O soldado, ele vai para a guerra, mesmo ele ferido, ele tem que buscar força de onde ele não tem para continuar lutando, porque ele sabe que se ele não lutar, ele pode perder a sua vida. Então ele precisa batalhar. Então é a mesma coisa. Então, batalhar é isso, é buscar força da onde a gente não tem, tá bem? Então vamos aí agora para os 144 mil, que isso também é uma dúvida de muita gente. Qual é a página? 51. João observa 144 mil judeus em sua visão, 12 mil de cada tribo, que fazem parte dos servos do nosso Deus. Aí vocês vão marcar. No Apocalipse, o grupo de 144 mil pessoas é formado pela etnia judaica, tá? Quem usa muito isso? São os testemunhas de Jeová. Eles dizem que somente irá para o céu 144 mil pessoas que já são escolhidas por Deus, predestinadas ao céu. É um equívoco,
tá? Porque esses 144 mil, eles falam exatamente das tribos de Israel, 12 mil de cada tribo, que estará sendo eleito para salvação, pastor. Isso vai depender deles. Mas eleito para quê? Estes que serão os pregadores do Evangelho na grande tribulação, tá? Então esses terão a incumbência, vão reconhecer que era Cristo o Senhor, o Messias, e esses vão começar a pregar na grande tribulação. 144 mil na grande tribulação ou pessoas à parte? Oi? A grande tribulação vai ser só 144 mil que vão ser salvos ou mais? Não, esses 144 mil serão os pregadores, terão a incumbência, tá? Ao selo de salvação deles, né? Mas isso vai depender deles também. Mas nós acreditamos que todos eles serão salvos, porque, né, terão uma conversão, e eles não vão abrir mão disso, tá? Então, se eles se converterem, vão arriscar as suas próprias vidas na grande tribulação para propagar o Evangelho, então com certeza esses 144 mil são exatamente, nós podemos afirmar, a salvação deles, tá? Porque são pessoas que se converteram nesse período de grande tribulação. Mas lembrando, são judeus, tá? Todos os 144 mil são judeus, 12 mil de cada tribo, tá? 12 vezes 12, 144, tá? Então 144 mil judeus, ok? Então, no outro parágrafo, irmãos, no Antigo Testamento, Deus prometeu preservar da destruição um remanescente, uma pequena fração de Israel, tá? Então houve essa promessa de preservar, e não é só os judeus, tá? É toda a nação de Israel. A nação de Israel não é composta de duas tribos que compõem os judeus, que é Judá e Benjamim. A nação de Israel é 12 tribos, como muitos equivocadamente falam que elas desapareceram e acabaram. Não, elas estão por aí, e Deus tornará uni-las novamente, hein? Aí vamos lá, outro tópico aí: salvar-se-á alguém no período da grande tribulação? É uma pergunta. O que vocês acham? Sim, sim. Quem acha? Não vai se salvar ninguém na grande tribulação? Vai ser. Quem mais? Vai ser meio difícil, não é? Acredito que sim. Então, irmãos, A chance de a pregação do Evangelho, ela será anunciada a muitas pessoas, e nós cremos, tá, que haverá salvação no período de grande tribulação, tá? Nós cremos. Eu não sei, de repente o senhor tem alguma colocação sobre isso? Não? É só uma opinião, né? Então, o que acontece? Por quê? É outra coisa que se tornou até um mito, porque isso vem desde os nossos pais antigos. Qual o mito que a gente ouve muito? Que quando a igreja sair da terra, quem não vai estar mais aqui? O Espírito Santo. Então, irmãos, isso é um mito, porque vai haver salvação no período de grande tribulação. Porque se não houvesse, Deus não separaria 144 mil para pregar o Evangelho, tá? Então, se tem pregador do Evangelho, precisa ter quem? O Espírito Santo, porque ele que convence, então ele que salva. O Espírito Santo, ele só atua na nossa vida para nos levar, nos conduzir ao encontro de Cristo nos ares, mas não permanece. Ele vem e permanece na terra, tá? Ele vai permanecer porque ele vai estar aqui ainda com a incumbência de salvar.
tá bom? Então, é claro, irmãos, eu falo isso com muito cuidado, baseado em quê? Na questão dos 144 mil, que serão os pregadores do Evangelho. Então, a gente só analisa por essa base, porque se você perguntar, pastor, tem um versículo que comprove isso? Não tem. Então, é só para a gente raciocinar, é questão de raciocínio. Pode afirmar que vai É, isso aí, entendeu? Porque é uma questão de raciocínio, que vai ter 144 mil pregando o Evangelho, e quem coopera com a pregação do Evangelho é o Espírito Santo, porque foi Jesus que mesmo deu a ordem: não saiam de Jerusalém até que sejam revestidos de poder. Então precisava da atuação do Espírito E Santo. as duas testemunhas também vão chegar. A gente vai entrar nas Escrituras. Chegar lá. Você morre. Ah, pastor, você deve. Eu quero saber. Então, irmãos, vamos ler aqui um pouquinho. O número de gentios entre o povo de Deus claramente eclipsa o número de judeus. Usando sua descrição favorita no céu, João diz que eles são os que vêm da grande tribulação, para agora experimentar as alegrias do céu e o alívio das tribulações que suportaram. Tá? Então, isso aqui, cara, tem até um versículo que foi o que Gustavo leu, né, do quinto selo, que vai mostrando aquelas almas diante do trono de Deus. Então, aquelas almas são pessoas que foram salvas, tá, no período de tribulação, né? Agora que veio a mente, então foram almas que foram salvas no período de tribulação, tá? Então, há essa salvação porque vai haver a pregação do Evangelho. Então, nós vamos aqui agora, deixa eu ver aqui, vocês vão pular 1, 2, 3, 4 e vai para o quinto parágrafo após desse que nós lemos, onde está escrito: não há dúvida. Vocês vão marcar aí: não há dúvida que haverá salvação no período da grande tribulação. Marque até aí, tá bom? Porque ouvirão a palavra de Deus, e é por meio dela que o homem recebe o conhecimento de Cristo e é salvo, tá? Então, se vai haver a propagação da palavra de Deus, né, com certeza essa palavra que é eficaz, que não volta vazia, ela vai trazer efeitos sobre a vida das pessoas, e isso vai resultar em salvação de vidas, tá bom? Vamos aí para as 7 trombetas. Os 7 selos, qual é a página? 53. Os 7 selos foram divididos entre os 4 cavaleiros e os 3 selos restantes, com uma interrupção narrativa entre o 6º e 7º selo, para lembrar ao povo de Deus da promessa do Senhor sobre proteção final e sobre sua esperança de glória eterna. Um padrão semelhante se vê com as 7 trombetas, tá? Então, está aí. Os 7 selos era punição, como nós vimos, a guerra, a fome, tá? Morte, os terremotos, né? A natureza se revoltando e tudo mais. E as trombetas é a mesma coisa, tá? Tudo é punição, tudo é praticamente semelhante uma ao outro. Vai vir as 7 taças também e tudo mais. Tudo isso ocorre quando? No período de tribulação, ok? Então vamos lá. As 4 trombetas iniciais relatam juízos parciais, a terça parte que cai sobre a vegetação da terra, os oceanos, a água fresca e as luzes celestes.
As últimas 3 trombetas são tratadas em conjunto como 3 desgraças que atingem a terra, destacando o juízo de Deus para a raça humana. Aí vocês vão marcar agora. A 5ª trombeta, primeira desgraça, libera gafanhotos infernais que ferroam os que não têm o selo de Deus. Tá? Irmãos, a gente precisa entender aqui que João, é outra coisa que a gente precisa prestar bem atenção. João, ele está tendo estas visões aproximadamente no ano 90 depois de Cristo, muito antes da época em que nós vivemos, quase 2000 anos atrás, né? Podemos dizer 1900 e alguma coisa de anos atrás, aonde nem rádio existia. Então João está vendo coisas que ele vai descrever como ele entende mais ou menos que é, comparando o que ele conhece com aquela época. Então por isso que ele vai dizer: eu vejo gafanhotos infernais que ferroam os que não têm o selo de Deus, né? Ele vai ter outras visões, né? E só que muitas dessas visões ele está vendo coisas que ainda não existiam na sua época, como aviões, tanques de guerra, né? Ele está vendo coisas que não existiam. Então como ele vai descrever? Não existia, né? Então ele está descrevendo com algo que é isso aí, né? Então vamos lá. A 6ª trombeta, segunda desgraça, traz um poderoso exército de cavaleiros do inferno que mata um terço da raça humana, tá? Então isso aí é tudo desgraças que vai vindo nesse período. Todo juízo não tem efeito redentor, pois o restante da raça humana que não foi morto pelas epidemias recusa-se a se arrepender das suas imoralidades. As advertências caíam em ouvidos surdos, mesmo com todo o sofrimento. É como nos dias que nós estamos vivendo, né? Você vai ali fora e prega que Jesus está voltando, né? Que Jesus virá, né? Que é hora de se arrepender, que talvez não vai dar tempo, e as pessoas não estão nem aí, né? Querem viver a sua vida e tudo mais. E aqui mesmo com todo o sofrimento, eles não queriam se arrepender coisa nenhuma. Eles querem a China vai dar tempo, né? É isso aí. Então, irmãos, as 7 trombetas são isso, tá? São desgraças, como foram os 7 selos, tá? Assim como o interlúdio entre o 6º e o 7º selo garantiu aos destinatários de Apocalipse que os que são de Deus estão protegidos dos efeitos eternamente destrutivos da ira divina, também entre a 6ª e 7ª trombeta somos lembrados da mão protetora de Deus sobre o seu povo. No interlúdio das trombetas, porém, também ficamos sabendo que a proteção de Deus durante os dias de tribulação não significa isolamento, pois o povo de Deus, os judeus, precisa dar testemunho profético ao mundo, né? Porque a gente vê esses filmes e tudo mais, as pessoas se escondendo em cavernas, né? Dentro de casa, não saindo da nada, mas o evangelho precisava ser pregado da mesma maneira, da mesma forma. Então eles, querendo ou não, eles precisavam se arriscar para anunciar o evangelho, tá? Em Apocalipse 10:1-11, o chamado de João, pelo padrão de Ezequiel 2, é reafirmado. Ele recebe a ordem de comer um livro agridoce e profetizar a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis.
A nota de proteção e testemunha é tocada novamente em Apocalipse 11, 1 ao 13, onde a medição do tempo de Deus alude a mão protetora de Deus sobre o seu povo na hora do caos. Tá? Então as perseguições durarão 42 meses, mas seu povo, a cidade santa, não será nem destruído, nem silenciado. Tá? Então 42 meses dá exatamente o quê? 3 anos e meio. Tá bom? As duas testemunhas. Mas ainda na leitura aí, no parágrafo posterior. As duas testemunhas darão testemunho nesse período, também chamado de 1260 dias, que também dá 3 anos e meio, tá? Da misericórdia e do julgamento de Deus. Então as duas testemunhas também pregarão, tá? Darão testemunho do Senhor. Mas vamos lá. Veja bem, os 42 meses e os 1260 dias referem ao mesmo período de tempo de perspectivas diferentes, porque os dias de testemunho também são dias de oposições, referências negativas à perseguição e à afetividade de Satanás, e a atividade de Satanás e das bestas são sempre feitas em termos de 42 meses. Tá? Até algo bem figurado lá no livro de 2 Reis, no capítulo 2, é um símbolo, tá? Desses dois períodos de tribulação, tá? Lembra dos meninos que zombavam de Eliseu? Veio o que? 2 ursas e mataram quantos meninos? 42. Então é um símbolo dos dois períodos de 42 meses do período de tribulação. Então a Bíblia tem esses mistérios. Vamos lá, as duas testemunhas aí. As duas testemunhas, evidentemente, são homens. Alguns creem que sejam Enoque, né, e Elias, porque esses nunca morreram. Outros têm sugerido Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. Porém, não sabemos o certo. O objetivo deles é chamar a atenção do mundo, e especialmente dos líderes do mundo, para as reivindicações do Deus do céu, em meio a um período em que o mundo está seguindo loucamente as maquinações diabolicamente falsas do homem do pecado. Nenhuma arma prosperará contra elas até que a sua obra esteja realizada. Pergunta? Mas era como ele, vai uma besta do mar. Vai morrer, mas pode citar. Vai matar na praça, aí depois ele não se citar. É isso mesmo. Quer falar, Gabriel? Quer falar? Não. Fala. Então, acho que Enoque, Elias e Moisés são nomes de grupo de intimidade com Deus. Todos eles, Moisés, por exemplo, ele viu face a face, certo? Deus, e eles são escolhidos por causa da intimidade deles. Enoque, ele é arrebatado. Elias também é arrebatado. Moisés teve aquela briga pelo ponto dele. Isso aí. Então, o que acontece no caso de Moisés? Moisés, ele morre. Ele morreu, né? Mas o que nós deduzimos por esse texto de Judas mesmo, que é uma batalha do arcanjo Miguel com Satanás pelo corpo de Moisés, e depois Moisés aparece lá no monte da transfiguração,
a gente entende que o arcanjo Miguel pega o corpo de Moisés para que Deus ressuscitasse Moisés. Porque o que nós deduzimos, se Moisés apareceu, é porque Moisés foi ressuscitado, tá? Então é essa dedução, tá, irmãos? Não é um versículo que eu digo, está escrito aqui que o corpo de Moisés foi ressuscitado. Nós deduzimos pelo dia da transfiguração que quem aparece lá não é Enoque e Elias. Quem aparece lá é Moisés e Elias. Tá? E da que Deus não prega coisa morte, né? Ele não ia pregar pessoas que morreram sem ser ressuscitadas. Isso aí, correto. Isso mesmo. Quem quiser ficar quando tivesse uma negócio de pessoas que vinha uma colheita, isso aí. Então, outra coisa, você já deve adiantar. Eles vão apregoar, vão tentar matar eles, mas não vão conseguir, né? Eles serão praticamente imortais, porque eles não são da terra mais. O corpo deles, ainda que vão ter, vindo a esta terra, tem que ter um corpo físico, foi como Jesus veio, vai ter que ter uma forma humana, física. Eles vão morrer, né? Vão morrer, mas serão ressuscitados e levados para o céu. Reencarnação. E essa besta é essa besta sai do mal, que é um algo simbólico? Ou é uma besta? Não, isso aí, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Isso é símbolo de atuações, né, que vai ter no período do anticristo, nesse período de tribulação. Mas não são animais, são pessoas. São pessoas. Isso. Tá? Então, nessa parte das testemunhas aí, alguém tem alguma dúvida ainda? Mas eu acredito que seja Moisés e Elias. Eu acredito também. Anota atrás. Vai ter lanche. Não. Então vamos seguir. A nota trágica é a louca alegria do mundo por causa da morte violenta das testemunhas. Então, vamos ler Apocalipse 11, verso 9 e 10. Pastor, nessa hora eles estão perseguindo a igreja, né? Só quando eles estão lançando o corpo, eles não podem perseguir a igreja. Uma batalha que eu posso filmar. Porque ele foi arrebatado. Quem achou? 9 e 10, lê para mim. Pode ler, missionária. Verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão, mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham a dona dos que habitam sobre a terra. Amém. Então, viu aí, eles vão ficar mortos 3 dias e meio. Oi? Capítulo 11, verso 9 e 10. Então, eles vão ficar mortos 3 dias e meio, representando exatamente os 3 anos e meio em que eles atuaram. Tá bom? Então, vamos aí corrigir esse questionário aí. Questão de número 1.
A abertura dos primeiros 4 selos mostram 4 cavaleiros de diferentes cores que responda para nós, Gabriele. Letra B de bola, correto. 2 é da prova. No Apocalipse, um grupo de 144 mil pessoas. Responda para nós, Bia. B? Tá certo, é a B. Essa é da prova, tá bom? 3. Quantas 7 trombetas é errado dizer que, irmã Josemira? B de bola, correto. 4. O elo central do livro de Apocalipse encontra-se entre o capítulo 4 e 5, certo ou errado, Maria Luísa? Certo, correto. 5 é da prova. Salvação não haverá no período da grande tribulação, certo ou errado, presbítero Daniel? Errado por quê? Porque mereceu ação, né? Amém. Eu sei, né? Os 12 livros, eles vão pegar. Essa é válida. Amém, isso aí. Então vamos lá. Agora, irmãos, a gente vai dar uma adiantada, tá? A perseguição dos justos pelo dragão. Capítulo 12, irmãos, ele vai falar aqui exatamente, né? Vai haver, assim como, olha só, como o anticristo é. Na verdade, o nosso Deus, ele é o quê? É uma trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o anticristo vai atuar exatamente assim. O anticristo, né? O falso profeta, né? E a besta. Então, esta vai ser a atuação do anticristo. E este dragão é exatamente a atuação dessa trindade satânica, perseguindo quem? Principalmente os judeus. Principalmente os judeus, porque são os assinalados para propagar o evangelho. Tá? Então vai haver uma perseguição cruel. Irmãos, não tem como ser salvo como nós estamos sendo salvos aqui agora. Tá? Na grande tribulação, não. Você vai ser morto. Você não. Vai ficar. Será morto, né? Nesse período, se ficar na grande tribulação. Será salvo, mas perderá a sua vida aqui na terra. Então a perseguição será gigantesca, tá, irmãos? Pastor Sexto, que aí marcado um avião, a conversa Oi? Vai ter. Não, mas quem perseguir, por que vai ter a fome? A fome vai ter para os cristãos, para quem seguir a Cristo, porque quem vai dominar é o anticristo. Por que esta fome? Esta fome é porque ele vai controlar. Então só quem tiver o sinal, a marca dele, que vai ter o poder de comprar e vender, porque quem não tiver não vai ter acesso a alimento, não vai ter acesso a nada. Então por isso que vai ter fome, mas esta fome não é para todos eles. Esta fome é para quem seguir a Cristo. Quando o anticristo institui o governo mesmo, tipo assim, ele vai instituir o governo, tipo assim, o país mesmo. Vai governar o governo mundial. Porque este governo mundial, quem iria fazer é Cristo. Iria não, vai fazer é Cristo. Então por isso que ele vai se parecer com Cristo, porque a profecia do governo mundial é para Cristo. Então por isso que eles vão aclamar ele. Ele vai chegar fazendo exatamente isso. Ele vai ser o único governo. Ele vai se antecipar. Isso aí. É isso aí. Até os judeus não Tudo que a pessoa ganha, você pode. Ele vai ter facilidade. Por quê? A igreja não vai estar aqui na terra. A gente somos crentes pobres,
Mas existe muito crente rico, fiel a Deus, que vai ser arrebatado e vai ficar aí, irmãos, posses, bens, muita coisa. Então quem vai confiscar isso? O governo vai confiscar. Então a primeira coisa que ele vai entrar fazendo, acabando com a fome, com a miséria, com a pobreza, e isso em âmbito mundial. Então vão aclamar ele, que fique com os mesmos, né? Pouquinho mesmo. Quem está me estragando para aqueles que Você também, ele vai acabar também com um fator muito importante: criminalidade. Acho que o anticristo vai acabar com a criminalidade. Isso aí, porque quem prometeu a paz? Exatamente. A falsa paz. A falsa paz acabou. Isso aí. Então é bom saber que vocês estão pegando. É isso aí. Isso que ele está fazendo é para arrastar cada vez mais pessoas do inferno. O propósito dele é esse, né? É verdade. Então, a gente vai aqui agora, irmãos. A gente vai aqui, quer ver? Eu fiz uma leitura, não, né? Vamos pular, desde o início aí. Vamos pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parágrafos. Conte aí. E vamos aonde está. Não apenas fica claro. Qual é a página? Página 59. Isso aí. Aí vocês vão marcar. Não apenas. Não apenas fica claro que os 1260 dias de Apocalipse 12:6 equivalem a um tempos e metade de um tempo de Apocalipse 12:14. Isso aí. Por que fala assim? Tempos e metade de um tempo. Porque o tempo. Oi? É equivalente a 3 anos e meio. O tempo é todo, é os 7 anos. Então, os tempos, é isso aí, 42 meses e meio, né? 3 anos e meio. E, né? Metade de um tempo é exatamente isso. Oi? Aí vamos lá. Depois o dragão levanta 2 carrascos para ajudá-lo a perseguir aqueles que creem em Jesus. Um deles é a personificação de Satanás em um líder político, a besta do mar, chamado homem do pecado, o anticristo, que falará blasfêmias durante 42 meses e pelejará contra os santos. Tá? Então, irmãos, vai ter toda esta atuação: a personificação do diabo, o anticristo, o falso profeta, a besta, tá? Então toda esta atuação, mas não pense, né, que as pessoas vão estar lá e vão ver pessoas tenebrosas, animais. Não, são pessoas, tá? Pessoas. Aqui a gente começa a falar dragão, a gente imagina, né, a criatura, mas são pessoas, tá bom? Sim. Que terão poder, tanto poder de influência, poder político, como poder sacerdotal, religioso, sobre a religião, tá? Oi? Poder sobre a religião. Então, e os enganos que vai ter, porque o falso profeta, que vai fazer sinais, vai fazer prodígios, vai operar milagres, né? Então toda esta atuação vai ter de engano nesse período de tribulação, tá bom?
Então vamos lá. Aí vocês vão fazer outra marcação agora. Enquanto a segunda besta ou falso profeta que procede da terra. Até a terra? Enquanto a segunda besta ou falso profeta que procede da terra. Então a segunda besta é o falso profeta. Agora, irmãos, a gente vai aqui em as 7 taças. Assim como os 7 selos e as 7 trombetas mostram aspectos diferentes do julgamento de Deus, efetuado por Cristo, agora mais uma dimensão do seu juízo é revelada. As 7 taças da ira são semelhantes às 7 trombetas e aos 7 selos, mas também são diferentes, pois vem um tempo em que a ira de Deus não será mais parcial ou temporária, mas completa e permanente. Tá? Então isso é o que? É o final da grande tribulação, porque esse julgamento serão por etapa. Vai começando no início, vai se agravando no meio e vai se intensificando no final, tá bom? Então aí temporário, mas completo e permanente. Aí vocês pulam esse parágrafo de baixo, vai para o outro e vão fazer uma marcação aí. As taças da ira representam o juízo do Cordeiro que atingem a terra, e especialmente as pessoas que receberam a marca da besta. Até marca da besta? Isso, até marca da besta. Tá? Então, as duas bestas, uma é aquela que vai exercer poder político e a outra é aquela que vai exercer poder religioso, tá? Então, esta marca, ela será dada tanto nos dois âmbitos, religioso e político, porque será a marca que será necessária para que a pessoa transitar, sair de casa, ir ao mercado, comprar alguma coisa, alimentos, somente com esta marca, tá bom? Então, irmãos, só aqui para a gente sanar uma dúvida, porque quando a gente lê, a gente imagina que isso é totalmente literal, e não é. Volto a dizer, tá, que João, ele teve visões num período muito diferente do nosso, tá? Então, às vezes, as pessoas estão esperando, uma marca 666 na sua testa, e não será exatamente isso, tá? Então, existem várias especulações de microchip sendo implantado, no período aí da Covid, a vacina era o chip e um monte de coisa, então especulações, tá, irmãos? Então, esta marca só será implantada em pessoas que negarem a Cristo. Ela terá que negar Cristo para ter esta marca. Se ela disser, não, eu quero a marca, mas eu sou cristão, eles não vão dar a marca. Para dar a marca, a pessoa vai ter que negar publicamente a Cristo, tá? Porque, vamos supor, o pecado não está em colocar a marca, o pecado está em negar a Cristo, porque só vai colocar a marca quem negar a Cristo, tá bom? Só quem negar a Cristo. Então vamos lá. Agora, deixa eu ver aqui. Éder ruim da cidade moral e da besta.
Essa queda e ruína da cidade moral e da besta já é o final da grande tribulação, onde Cristo vai vir, né, para salvar para a nação de Israel, os judeus. Não gostou? Sim. Vai ser pregado o Evangelho da tribulação dos 144 mil profetas. A pessoa está lá e ela negou a Cristo. Senão ela morre. Assim você fala só, nós somos cristãos, você não vai receber a marca se não morrer. E a pessoa vai lá, aceita, nega Cristo perante a população, perante, eu não sei, vou botar perante a população, que a gente imagina, mas não sabe como vai ser, correto? Correto. Beleza, ela aceitou uma necessidade de fome, posso dizer assim. Vamos supor, pai de família, isso. Beleza, ele aceitou, mas o profeta está pregando, correto? E se ele se arrepender? É isso aí. Como é que funciona isso agora? Porque essa situação é uma situação que Ou não tem perdão, não vai ter perdão. a gente não pode afirmar. Porque a Bíblia ensina que Deus ele rejeita, né? Vou colocar rejeita o perdão quando blasfema contra o Espírito Santo. Blasfemar é uma coisa, negar é outra. Correto. Nossa, é um ponto de interrogação Que fica. que vai ficar, porque é como assim, olha, está vindo aí mais uma chance para vocês poderem se arrepender. Quem ficou na tribulação, vai vir uma galera aí para pregar, para vocês poderem ver se vocês querem ou não. Porque o que acontece? Porque assim, Isso aqui, pastor, vou falar para o senhor, não estou dizendo, por que você está falando isso? Você vai ficar na tribulação? Não estou dizendo isso, porque Deus. vai ser muito difícil. Então, Deus não é vingativo, não é aquele, uma pessoa, deixa todo mundo morrer. Não. Senão você se livraria os profetas. Todo mundo acabou, quem ficou vai morrer, pronto. Porque o governo, ele se aproveita da nossa necessidade. Então nessa aí é que eles vão implantar a marca lá. Aí você, o que você quer? Você está lá com a sua família, meu irmão, passando fome. E aí? O que acontece? Um ponto de interrogação. O que fica, exatamente fica. Como muita situação tem pontos de interrogações na nossa mente, porque não tem como a gente desvendar todo o mistério, principalmente aqui do Apocalipse, né? É muita pergunta, isso aqui a gente faz vigília, irmão. Ele dizer que ele estuda, até na igreja da minha tia, o cara sabe, estuda há mais de 40 anos. Só escatologia. Só escatologia. O cara, ele prega, nossa, uma potência. Mas só que ele falou que ele não conseguiu nesses 40 anos revelar todo o mistério que tem no Apocalipse. 40 anos. Imagina só, 40 anos. Porque a gente deduz um grande amor de Deus, né, que numa situação dessa. Então, assim, eu estou querendo que isso seja uma desculpa, né, para as pessoas aceitarem. Porque a Bíblia vai dizer que seja fiel até a morte. Se você for fiel até a morte, mas tem pessoas que vão morrer. Porque assim, eu estou lendo, né, além desse livro aqui, né, estou lendo um livro do Apocalipse, e eu estou fazendo essa interrogação até hoje. E vai ficar uma interrogação. Com certeza. Aí só entra a dedução do que a gente conhece do amor de Deus, né? Do amor de Deus. Eu vi um filme, né, baseado nisso aí, e aconteceu uma situação e a gente também ficou com essa interrogação. Por quê? A moça foi levada, né? E foi dada a oportunidade para ela negar a Cristo para viver. E ela disse: não, eu não nego. Pegaram ela e botaram na guilhotina. E quando botaram ela na guilhotina, ela disse: não, eu nego, eu vou negar. Só que a terra tremeu. E quando a terra tremeu, os que estavam ali, que era para tirar ela da guilhotina, correram. E a guilhotina desarmou e desceu
O decapitou ela na hora que ela negou. Porque é muito, assim, eu não sei se é a palavra correta, mas é muito contraditório, não, assim, porque no sentido que você nega, mas o teu coração está negando. É um paradoxo. Eu acho que É mesmo? Mas também tem esse diz que seu coração. Não já fala que seu coração vai. Eu acho que o jogo estava assim, uma pessoa de uma situação dessa, igual você falou aí, o homem do salário dele, acho que a única forma da pessoa sustentar o que ela falou tem que ser quando o Espírito está cheio do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo e revestimento do Espírito Santo, você não tem medo de nada. Pode vir quem for, se estiver revestido do Espírito Santo, você vai até o final. É por isso que muitos vão morrer na grande tribulação do caso Se você disso. não estiver revestido de tudo, verdadeiramente você é. Não, você também tem indignação, porque aquele povo, quando eram jogados, antigamente eu fui lá com leões. Então diz que isso aí não tem poder, mas eles iam em cima do leão. Mas então, é uma parte que falando, eles estavam queixando. Não tinha deixado você mesmo. Entendeu? Vai na frente. Mas amém, pastor. Eles estavam cheios de Espírito Santo. Agora disputando. Assim, ele também recebeu o poder para correr. Você salva. Porque nessa hora da manhã, você já falou que de repente o negócio vai ter mais um tempo aqui, então o coração dela. O senhor imagina, pastor, se você não volta apedrejada, assim, a palavra de falar, Pai, perdoa, porque eles sabem o que fazem. Verdade. Não, porque o coração A vontade é agarrar, eu vou correr lá para ele, eu vou lá para Com certeza, eu acho que tem segredos que Deus não revelou. Deus não revelou de João, gente. Até mesmo Porque a gente cria regras, né? A gente cria essas regras. Na verdade, nós criamos regras. Mas só que Deus, ele é aquele que ele não tem regra para ele. Né? Não é que Deus é desordeiro, mas Deus é um Deus que ele é soberano. Né? muita gente não entendeu. É o que eu estava analisando esses dias. Como Deus firmou a terra, fundamento. Teve anjo para dizer amém, teve alguém para dizer seja feito assim. Então Deus falou e está acabado. Não sei quem diga amém quando Deus fala amém. É isso aí. Então vamos lá. Né? Infelizmente tem questões que não dá, né? Pra gente não dá mesmo. Né? Tá acima da nossa compreensão. Mas é uma pergunta, mas essas perguntas elas são muito boas, irmão. Pra gente raciocinar, né? Pra gente pensar. Porque a gente é muito preso à tradição daquilo que já ensinaram lá atrás, né? Eu falo no sentido de você estar fazendo um evangelismo. Você vai evangelizar alguém, a pessoa vai perguntar, porque eu falo que quando eu evangelizar, a maioria das pessoas que estão sendo evangelizadas, elas perguntam muito para a gente sobre o fim do tempo, sobre o Apocalipse. Então, quando eu evangelizava, eu fui estudar Apocalipse, porque eles perguntam, porque muita gente fala coisas que não tem a ver com a palavra. Você está entendendo? Então são essas questões. E tem pessoas que vão afirmar. Você vai ver cristão dentro da igreja afirmando que você vai para o inferno. Porque você lá, na hora lá, porque se você for na tribulação, você não vai. Só vai ser salvo quem foi, quem ficou na tribulação não vai ser salvo. Então são questões que são respostas que não tem uma certeza. Você vai dizer que a pessoa vai para o inferno como? Então tu recebeu o chip, agora tu negou a Cristo, mas aí depois você se arrepende, e como é que funciona? Eu falo isso no intuito de você evangelizar o próximo. Está entendendo? Porque é muito fácil, pastor. Jesus veio, buscou a gente e se dane quem ficou. Mas não é assim. O amor de Deus não é para isso. O amor de Deus ele não fala assim, ó, o problema é de vocês que vocês ficaram. Tanto que ele vai enviar 144 mil profetas. Porque esses 144 mil profetas eles vão guerrear aqui embaixo para tentar levar o máximo de pessoas que realmente querem. Verdade.
Então vai ter uma guerra muito feia, muito bem trabalhada. Verdade. A gente talvez esteja lá em cima, ou talvez esteja na tribulação, não sei. A gente crê que tem que ter fé que a gente vai estar lá em cima. Mas quem ficou? Verdade. Será que é amanhã isso que acontece? Será que é depois da manhã? Será que todos os nossos parentes já vão estar lá em cima? Entendeu? No último momento, só Deus pertence. A mulher falou assim, eu mesmo, mas naqueles 5 dias, você não tá entendendo? Senhor, me perdoa, né? Tipo assim, vai ter arrependimento na alma dela, sabe? São questões que são mistério, não tem jeito, não está na nossa compreensão, né? É só Deus mesmo, que não tem jeito. Isso aí, se arrependeu, Jesus salva. É para isso que ele veio, né? Para salvar. Então vamos lá. Onde está aí júbilo no céu e a revelação do Cordeiro. Página 63. 63? O céu festeja porque a grande Babilônia caiu e está na hora de aparecer a noiva do Cordeiro. O grande banquete da salvação está pronto para começar. Depois de ter evitado a descrição da vinda do Senhor, em pelo menos 3 ocasiões anteriores, João agora está preparado para descrever as glórias da manifestação do Senhor. Todo o céu festeja com a gloriosa punição do mal por Deus. A noiva do Cordeiro, o povo de Deus, preparou-se por sua fidelidade para seu Senhor por meio do sofrimento. Por isso lhe foi dada a salvação, é sempre uma dádiva de Deus. Vestir-se de linho fino, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. O céu está aberto, e aquele cuja vinda foi fielmente pedida desde os tempos antigos, o Verbo de Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, surge para combater os inimigos de Deus em um conflito sobre cujos resultados não restam dúvidas, tá? Então este período aqui é o período final da grande tribulação, que Cristo descerá para guerrear contra os inimigos de Israel, contra os exércitos que se unirão contra a nação de Israel. Então ele descerá, mas isso a gente vai falar detalhadamente. Não, isso aí já faz parte de escatologia. Aí a gente vai falar em escatologia, tá bom? Então vamos lá. Vocês vão marcar agora. Quando o Cordeiro vir com seus exércitos celestes, as 2 bestas serão lançadas no lago de fogo. Então, o que são as 2 bestas? Era um governante político e alguém da área religiosa, um líder religioso, tá? Esses terão a sua condenação imediata, tá? Logo quando Cristo voltar. Aí, irmãos, deixa eu ver aqui. O dragão, a antiga serpente, diabo e Satanás, são lançados em um abismo que é fechado e lacrado por 1000 anos, tá, irmãos? Então, há sempre aquelas pessoas que dizem, não, o diabo não está operando neste mundo ainda porque o diabo está preso. Não, o diabo não está preso.
o diabo será preso no final da grande tribulação, por um período de 1000 anos, aonde vai haver agora realmente a verdadeira paz, num período de 1000 anos sobre esta terra, tá? Oi? Não, o diabo não. Não, pô. Só vai ser preso como. Só que assim. Final da tribulação, Ele tem um poder ilimitado, né? Isso aí. O mundo jaz no maligno, pertence a ele, né? Ao Por que poder. as pessoas falam que Satanás está preso, então? Discutir com uma pessoa. Eu já ouvi pessoas. Já ouvi da Já ouvi. Diz que eu agradeço o dedo que eu pego. Que isso, cara? É mesmo, né? Só deixa eu falar, Pô, mas. É porque eles alegam. Diz que ele teve na terra só uma vez, né? Eles alegam pela aquela afirmação de Apocalipse que Jesus fala: traga comigo a chave da morte e do inferno, né? Aí eles alegam que nesse trecho aí Jesus está dizendo que prendeu o diabo, né? Mas Jesus não está dizendo isso, né? Ele está dizendo que ele tem o domínio sobre tudo, né? Sobre a morte, sobre o inferno. A morte, ela só leva alguém se Deus permitir, porque o poder da morte está na mão de Deus. Jesus também sempre deixou claro que ele estava aqui, que ele vai falar, não falaria abertamente convosco, se apresenta o príncipe desse mundo, eu vim lá com ele. Na tentação, não foi quem foi lá, foi o diabo. Jesus não fala que o diabo está arranjando quem? Ele vai falar em Apocalipse, ele vai chegar lá e falar que houve uma batalha no céu, que Miguel e seus anjos venceram, e ele foi lançado na terra. E ele fala assim: ai daqueles que habitam na terra, ele foi lançado e tem muita ira, os seus dias são poucos, né? olha a posição de Jesus. O que será? Então foi o diabo, foi algum demônio qualificado que foi no deserto tentar Jesus. Foi Satanás. É questão de leitura. De leitura, é isso aí. Porque as pessoas só querem ouvir o que as pessoas dizem. Pensando aqui que as pessoas de repente devem achar que foi um demônio qualificado que foi tentar Jesus no deserto, não foi o próprio Satanás. Foi Satanás que tentou Jesus. É isso aí. Jesus não fala que Satanás está se andando na vida de Pedro? Já falando Olha a animação, né? O próprio Pedro diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor. Você não vai ver na Bíblia falando o nome de Não falei outro. abertamente, não pode se aproximar do Espírito Santo. No Novo Testamento você vai ver que tem que ser diabo, Satanás. Os dois nomes. Isso aí. é Verdade. muito. Então vamos lá, irmãos. Agora, para a gente ganhar tempo aí, vocês vão pular aí um monte de parágrafo aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai lá onde está escrito: logo após o término dos 1000 anos. Deixa eu, qual é a página aí? Página 65. Vocês vão marcar isso aí. Logo após o término dos 1000 anos, o dragão deverá ser solto. Permite-se a ele mais um tempo para enganar as pessoas, mas de curta duração. Pastor, agora fala sobre o dia do Senhor. Que no dia do Senhor, o dia do Senhor, o leão comerá grama. Isso quer dizer que é o governo já de Cristo. Isso aí. É estabelecido aqui na terra. Os 1000 anos. Os 1000 anos de paz aqui onde o leão comerá grama. Isso aí.
Porque nesse período vai haver a restauração do mundo. A restauração do mundo. Como a criação original. A criação original. Não é que já o leão comia. Possivelmente sim. Possivelmente Mas sim. só essa que o senhor mandou marcar é até curta duração ou é até geração? Até curta duração. Tá? Então, a gente vai falar depois detalhadamente sobre o milênio, tá? A gente vai entender, a próxima aula a gente vai entender muito aí sobre o que é escatologia, vai aprender muito nesses métodos que a gente vai ter para entender ou tentar interpretar da melhor forma o Apocalipse. É o que a gente vai falar na próxima. O término dos 1000 anos, aí vai entrar aí as batalhas, Gog e Magog, Armagedon. Mas a Armagedon não é a do término de 1000 anos. A Armagedon é antes, é essa do término da tribulação. Do término da tribulação é a batalha do Armagedon. Tribulação. Agora acabou, agora vai corrigir. Agora eu vou corrigir. Então deixa eu ver aqui. Conclusão, beleza. Irmãos, isso aqui é porque o que a gente pegou aqui, a gente esmiuçou o livro, tá? Agora a gente vai, a partir da próxima aula, a gente vai entrar numa ordem cronológica de estudar os acontecimentos, um por um, tá? Então a gente vai estudar todos os acontecimentos. Só que a próxima aula era um pouco introdutória. Então a gente vai aprender muito o que é escatologia, né? O que usa para a gente interpretar o livro, sentido figurado, alegórico, essas coisas todas. A gente vai falar muito disso nessa próxima aula, tá bom? Aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí, só que aí depois a gente já vai começar entrando, né? As 70 semanas de Daniel, tá? O período intermediário, morte, essas coisas todas, purgatório, vai falar disso tudo. Geena, Seol, Hades, seio de Abraão. Então a gente vai aprender tudo isso que a gente precisa para poder interpretar bem o Apocalipse, tá? Ou as questões escatológicas. Então vamos corrigir aí o questionário. Mas está dando para pegar, irmãos? Está dando para pegar? Tá? Então tá bom. Então vamos lá. Questão de número 6. A expressão um tempo, tempos e metade de um tempo de Apocalipse não se refere a responda para nós, missionária Denise. Expressão tempo, tempo de metade de um tempo de Apocalipse 12, 14 não se refere a 1260 dias. Errado. Gustavo. C. Botei a B. Botou a B. Errado? Está errado. Olha só. A expressão um tempo, tempos e metade de um tempo de Apocalipse. O que eu falei para vocês? Isto é 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias. Então, é a 2 anos e meio. Essa aqui é sempre Essa é da prova. Da prova. Tem uma pegadinha embutida. Olha, essa questão na prova mesmo? É da prova. Não, eu deixo marcado aqui. É da prova, tá, gente? É a A, né? É a A. Tá? Então vamos lá. 7. Quanto à primeira besta, é incerto dizer que, Pastor Rafael. Letra D. Letra D. Concorda, Rayane? Qual que é a Rayane? C. Letra C. É considerada como um falso profeta. Assim tá certo? Isso. C.
8. Logo após o término do milênio, responda para nós, Bia. D de dado? Tá certo, isso aí. Não, tem mais nenhuma da prova não. 9. As 7 taças da ira representam o juízo do Cordeiro, que atingem a terra, especialmente as pessoas que receberam a marca da besta. Certo ou errado, Gabriele? Certo. 10. Quando o Cordeiro vir com seus exércitos, as 2 bestas serão lançadas no lago de fogo. Certo ou errado, Maria Luísa? Certo. Amém, irmãos. Então, irmãos, vamos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus por esta aula. Vou pedir que a missionária Denise faça essa oração. E logo após o pastor Rafael vai estar interpretando a bênção apostólica. Deus te agradecemos por esta aula. Senhor, continua revelando-nos, Senhor, teus segredos, teus mistérios. Senhor, revela-nos a tua vontade, o teu querer, Pai. Nos ajuda a cada momento, a cada instante. Prepare, Senhor, cada dia, meu Pai. Meu Deus, para que possamos estar atentos a tudo que o Senhor tem falado conosco, Deus. Leva-nos certo, nós conquistamos em segurança. Meu Pai, nos leva também, Senhor, agora para o nosso lar. Nos livra de todo mal. E assim, meu Deus, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja na vida de cada um que espera e aguarda a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diga: Amém. Amém. Tchau, pastor. Tchau, gente.